Olá pessoal, eu sou Flávia Rocha, médica veterinária especializada em medicina felina e hoje estou aqui para falar sobre um assunto importante que é a obstrução urinária em gato. É só eu começar a falar que a fumaça vem. Esse vídeo ele surgiu a partir de uma série de postagens que eu fiz no meu Instagram. Para quem não me segue, eu tenho um Instagram que fala somente sobre os gatos e a medicina felina. Meu Instagram chama doutora Flávia Felinos. Uma postagem falando sobre a importância de se castrar os gatos machos. Vou deixar aqui, acho que a capa foi gato macho, precisa mesmo de castrar? Aí nessa postagem tiveram alguns comentários dizendo que a castração poderia levar os gatos à obstrução urinária e que não era recomendado castrar os gatos cedo e tal. Então, eu fiz uma segunda postagem falando sobre o mito que era propagado de que quando a gente castra o gato precoce, ele pode ter mais chances de obstruir. E mesmo eu colocando artigos, né, provando que isso é um mito, essa ideia de que a castração precoce poderia favorecer com que o gato tivesse mais chances de obstrução, isso foi uma colocação em um artigo da década de 90, só que isso não teve evidência científica nenhuma. Alguém comentou que isso poderia ser uma causa, e isso foi usado em vários outros artigos subsequentes, o que nós chamamos de cascata de citação. Então, um autor citou, outro citou, e não verificaram se a fonte foi realmente a partir de um estudo, e não foi. Foi apenas um comentário feito em um artigo que foi replicado durante vários anos. Então, essa informação de que a castração poderia levar à obstrução nunca foi uma verdade. E mesmo eu colocando na postagem, colocando os artigos, tiveram várias pessoas confirmando e falando que eu estava mentindo e que aquilo ali não era verdade, que os gatos sim, eles obstruem por causa da castração e tal. E então eu fiz, algumas pessoas perguntaram nessa postagem qual que seria a idade ideal para se castrar um gato. E aí eu fiz uma terceira postagem colocando que a idade ideal para se castrar um gato é até os 5 meses de idade. Porque essa é a recomendação da Sociedade Americana de Medicina Felina, que a gente castre os gatos até os 5 meses de idade, para se evitar uma série de problemas. Daí, nessa mesma postagem, vieram vários comentários de médicos veterinários, de protetores falando que estava errado, que os gatos só deveriam ser castrados após 1 ano de idade ou com a indicação do médico veterinário, que aí colocaram um artigo da UESAVA sobre as diretrizes da castração e de que isso era uma escolha pessoal, individual do médico veterinário. E aí veio uma quarta postagem. Nessa quarta postagem, eu usei um artigo que é da Sociedade dos Médicos Veterinários de Abrigo, que eles fizeram um artigo somente colocando todas as críticas pontuais às diretrizes da UESAVA. E aí eu resumi o artigo somente na parte que falava sobre felinos, e eles usaram nesse artigo principalmente a situação dos gatos no Brasil, né, que tem uma alta incidência de gatos FeLV, FIV, esporotricose, e recentemente nós tivemos casos de raiva. Então eles usaram o Brasil como referência para que a castração não fosse colocada como sendo algo que o ESAVA estava falando, porque eles estavam colocando no artigo as opiniões que eram para cães sendo utilizadas para gato. E gato não é um cachorro pequeno. Tá? A medicina felina, ela aborda o gato como uma espécie única e ela é completamente diferente dos cães. E mesmo com todas as informações sendo colocadas nessas 4 postagens, ainda assim teve gente falando: mas está errado, porque se o gato for castrado cedo, ele vai ficar com o pênis pequeno, porque depois fica impossível de desobstruir esse gato. Porque os gatos ficam obstruídos porque por causa da castração precoce. Não é isso que causa obstrução nos gatos.
Então, esse vídeo é para eu explicar exatamente o que leva um gato a ter obstrução, né? E que isso fique claro para você que é tutor e para você também que é médico veterinário e talvez não saiba como que isso funciona, a fisiopatologia da obstrução felina. E então eu vou explicar isso agora para vocês. Primeiro, o que é um gato obstruído? Porque tem muita gente que pode nunca ter tido um gato obstruído e não sabe do que é que a gente está falando quando fala, o gato está obstruído. Um gato obstruído significa que ele não está conseguindo eliminar urina pela uretra. A gente tem a bexiga, né? E depois a uretra, que é onde vai passar a urina para poder ser eliminada. Então, essa uretra na fêmea vai passar ali por um canal curtinho ali, né? Na vagina, e no macho é um tamanho um pouquinho mais longo, né, e mais fino, que é a uretra, né? Então, se essa urina que é produzida no rim, que depois vai para a bexiga e tem alguma coisa obstruindo a sua passagem, que ela não está sendo eliminada, esse gato ele vai sentir o quê? Dor, vai sentir desconforto. Aí, para você observar se o gato está obstruído, se está acontecendo alguma coisa, esse gato ele fica indo várias vezes na caixa de areia e não consegue fazer nada. Ele sente dor e ele fica, às vezes, em uma posição assim, ele vai ficar tentando se lamber, porque às vezes pode ficar gotejando urina, e aí você tem a impressão de que ele tá saindo urina sim, que tá pingando. Mas aquilo ali só tá pingando, não significa que ele tá realmente conseguindo eliminar a urina, e ele fica incomodado e fica com dor. E isso é uma emergência clínica. Então, se o seu gato está apresentando isso, você precisa levar ele até uma clínica de emergência, né, para que isso seja observado, né, e que ele possa ser tratado imediatamente. Mas como que essa obstrução chegou a acontecer no corpo do gato? O que levou a isso? A primeira coisa que a gente precisa de entender é que a obstrução ela começa muito antes da uretra fechar. As obstruções, elas começam pelo sistema nervoso. O gato, ele é um animal extremamente sensível a qualquer alteração no ambiente. Então, qualquer mudança que tenha no ambiente, mudança de rotina, pessoas novas, barulho, animais novos, tudo pode levar ao estresse para o gato. Então, quando o estresse é constante, esse gato ele entra no estado de estresse permanente. E isso ativa o sistema nervoso simpático. Que é isso? O que é o sistema nervoso simpático? O sistema nervoso é dividido em dois: simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático é aquele que se ativa quando a gente... Igual nesse momento eu tô aqui parada, tá tudo tranquilo e tal. O que está ativado em mim é o sistema nervoso parasimpático, que está cuidando da minha digestão, que está aqui regulando os outros órgãos do meu corpo e tal. Mas aí, se por algum motivo eu me estressar, porque, não sei, alguém tentar invadir um apartamento, alguém tentar abrir a porta, e então vai ativar o meu sistema nervoso simpático, que é o sistema que a gente ativa para poder a gente agir rapidamente em situações de luta ou fuga. Então, um gato que está estressado, ele está constantemente com o sistema nervoso simpático ativado. E isso vai ativar também alguns hormônios, como adrenalina e noradrenalina. Então, esse gato, ele está constantemente em estado de luta ou fuga, está preparado o tempo inteiro para poder fugir ali, né? Porque o ambiente que ele está não está agradável. Só que esse estado de estresse crônico que o gato está, ele vai ativar diretamente a bexiga do gato. Na bexiga do gato, a gente tem uma camada protetora interna que é chamada de glicosaminoglicanos. Essa barreira, ela serve para poder proteger a parede da bexiga do contato direto com a urina, que é algo irritante. E daí, quando você tem esses hormônios, a noradrenalina e a adrenalina ali ativados e tal, elas agem inibindo a produção desses glicosaminoglicanos. Então, a
barreira protetora da parede da bexiga, ela fica comprometida. E aí, essa bexiga, ela vai entrar em contato direto com a urina, que é algo irritante, e vai causar uma inflamação na parede da bexiga. É por isso que essa inflamação crônica que a gente chama da bexiga, ela é um efeito neurogênico. Ela é uma inflamação neurogênica, grave esse nome. Porque ela começa no sistema nervoso central e vai se expandir para outros órgãos. Daí, esse processo de ter o contato ali da bexiga com a urina, isso vai causar muita dor para o gato. Então, essa dor vai aumentar ainda mais o estresse daquele gato. Aí, com isso, esse gato sentindo dor, ele começa a tentar urinar e ele começa a sofrer uns espasmos musculares. Então, você imagina um gato que já está estressado por qualquer motivo, que eu vou falar mais pra frente. Esse gato já está estressado, ele está sentindo muita dor. Então, essa dor vai aumentar ainda mais o estresse desse gato. E é aí que vai ocorrer a obstrução. A uretra do gato, ela é revestida por uma musculatura lisa. E como ele já está sentindo dor, ele começa a fazer espasmos musculares com essa musculatura. Para quem já viu um gato obstruído, você consegue ver, né? Ele fica fazendo os movimentos assim, né? Então você vê ali que os espasmos musculares que estão ocorrendo ali na uretra. Então, mesmo que não tenha nada ali travando ou tá tampando ali na uretra, ela vai ficar travada por conta dos espasmos musculares que foram causados ali pela dor na bexiga. E além disso, ainda a gente tem a descamação da parede da bexiga, tem produção de muco, nessa urina já pode ter cristais, né? E aí pode juntar tudo isso e formar um tampão, travar ali a saída ali da uretra. A gente chama isso de tampão urinário ou de plug urinário. Então esse tampão ele é uma consequência da ação neurogênica que esse gato sofreu. Ele não é a causa da obstrução. Então os gatos machos, eles têm a uretra mais longa, né? E na parte distal ela é mais fina. Então qualquer espasmo muscular ou tampão vai causar ali a obstrução nessa uretra. E isso não está relacionado com a anatomia do gato, porque a anatomia sozinha ela não vai causar obstrução. Então, se o gato não tiver inflamação, não tiver dor, não tiver espasmos musculares, a uretra não vai se fechar e não é isso que vai causar obstrução. Então, agora que vocês já entenderam a fisiopatogenia da obstrução uretral felina, vamos explicar quais são as causas que podem levar a esse estresse crônico que os gatos sofrem. Primeiro deles, e o mais importante, é o estresse ambiental. Gatos são seres territorialistas, de rotina. Eles são controladores e eles esperam que as coisas aconteçam de forma previsível para aquilo que eles já acham que vai acontecer ao longo do dia. Então, se você tem uma rotina de trabalho, dos cuidados com a sua casa, esse gato ele vai esperar que aquilo ali aconteça naquela hora e tal, e ele está sempre esperando aquilo. O horário da alimentação, o horário da caixa de areia está limpa, o horário dele de dormir, tudo isso faz parte da rotina que está estabelecida ali para o gato. Então, se teve chegada de visita, se teve mudança na rotina, se teve qualquer mudança nesse ambiente que desarmonizou ali a casa e tal, esse gato ele vai sentir e isso vai ser um estresse para ele. A chegada de um novo animal, pode ser um novo gato ou um novo cão, qualquer animal novo que chegou nessa casa, isso também vai gerar um estresse para esse gato. E um fato aqui importantíssimo que vai levar esse gato a um estado de estresse crônico é a presença de gatos rondando
a casa. Quando você mora em casa e que tem gatos da vizinhança que ficam circulando pela sua casa, quando você mora em apartamento, que seu gato tem contato visual com outros gatos, isso se torna uma ameaça para ele e isso vai virar um estresse crônico para ele. Isso vai ocorrer principalmente com a ameaça de um gato inteiro, um gato não castrado, porque esse gato ele tem cheiros diferentes, né? E ele vai trazer para os outros gatos, né? Uma situação de muito mais perigo, né? E de ameaça. Então isso vai estressar os gatos que estão ali em contato visual com ele. Não precisa nem de ter briga, basta ver um outro gato. Segundo ponto importantíssimo para o estresse crônico nos gatos é caixa de areia. A caixa de areia, ela precisa de ser limpa todos os dias. Você imagina uma situação em que você é obrigado a usar todos os dias uma caixa, ó, sabe banheiro químico, aqueles banheirinhos azul? Imagina que você tem que usar todos os dias um banheiro daquele de um final de festa. Você acordou, você tá ali limpinho e tal, e o banheiro que você tem para usar é um banheiro naquele estado, naquela situação. Um banheiro que não foi dado descarga, que tá sujo, que tá ali uma coisa nojenta. Vocês acham que um gato vai se sentir bem usando um banheiro dessa forma? Então você tem que pensar na caixa de areia como sendo o banheiro dos gatos. Então, nenhum gato merece usar uma caixa de areia suja, uma caixa de areia que é limpa uma vez na semana ou que é limpa a cada 2 dias. Isso é uma situação desconfortável. Isso é uma situação de estresse, assim, vou dizer até mais, gente, de maus tratos, tá? Eu atendi muito tempo em domicílio, né? E eu não ia contar isso, mas eu vou contar esse caso aqui, né? Muitos colegas, às vezes, me encaminham assim, Flávia, será que você poderia atender essa pessoa? Porque já tive, o gato dela já tá aqui, já teve 3 vezes obstruído, não consigo resolver o problema e tal, né? E deve ser ambiental e tal. Será que você poderia atender ela? Preferir para encaminhar para especialista e tal? Aí, beleza, fui eu atender. Vou contar esse caso específico. E quando eu cheguei na casa, ela tinha 5 gatos. E esses gatos, eles ficavam presos dentro de um galinheiro. Não era uma pessoa carente, ela tinha condições financeiras, uma casa muito boa, grande, uma casa gigante, mas ela tinha construído um galinheiro que o filho dela ganhou quando era criança, sabe, ganhou um pintinho no final de festa, e aí ela construiu um galinheiro no fundo do quintal. Era um galinheiro de mais ou menos uns 5 metros por 1, e por 1 de altura também, e aí tinham 5 gatos lá dentro. Aí na portinha, né, como ela não ia entrar até o final, ela colocou caminha espalhada assim mais pro final, mas só na porta que ficava a caixa de areia aqui pro fundo, e aqui do lado de cá um potinho de ração e o outro de água. E era uma caixa de areia sabe aquelas pretinhas que tem as patinhas embaixo, tal, que é uma caixa de 35 por 40, mais ou menos, 45, que é uma caixa pequena, né? E todos os gatos grandes. E a areia que estava sendo usada não era nem areia, era granulado de madeira, mas não tinha mais o granulado, era só o pó de serra, né? Que é quando quando faz a urina ali, sai aquele pozinho de serra e fica só aquilo. Mas aquilo ali tem que ser retirado, tem que ficar o pelletzinho de madeira. E era somente aquilo que tinha, era o pó de serra. Ela falou, não, porque essa areia aqui é ótima, isso aqui deu muito certo pra mim e tal. E eu fiquei com tanta pena daqueles gatos. E é claro que o gato ia ficar sendo constantemente ali, estando obstruído, porque é uma situação que os gatos tinham acesso livre à casa inteira e ela resolveu que eles poderiam ficar ali naquele galinheiro e intitulou aquilo de gatil. Então esses gatos passaram a ficar ali presos.
Então, olha a situação. E as caixas de areia, elas precisam de ser um tamanho ideal para que o gato consiga dar uma volta inteira dentro dela. Então ela precisa de ter o tamanho do corpo do gato mais a metade dele. Então, para fumaça, uma caixa desse tamanho, né? Você imagina gatos grandes, que ela é pequenininha, mas gatos grandes usando caixas minúsculas com uma areia suja, né? Com ausência de limpeza e em quantidade também inferior ao que eles precisariam, porque se você tem 5 gatos, você precisa de ter 6 caixas. Um gato, 2 caixas. Por que tem que ter uma caixa a mais? Porque, vamos supor para quem tem um gato só, se essa caixa tá suja, às vezes o gato não usa ela de novo. Então ele vai esperar ela ser limpa para poder usar de novo. Então você precisa ter 2 caixas para, se ele já usou uma caixa e ele precisar de usar de novo, ele vai usar outra caixa que tá limpa. Terceira causa de estresse crônico nos gatos: conflitos internos. Mesmo em casas onde os gatos se amam, onde os gatos se lambem, onde eles têm uma boa convivência, o gato ele precisa de ficar algumas horas do dia sem ter nenhum tipo nem de contato visual com aquele gato, mesmo que seja o gato que ele ama. E vão ter muitos gatos que não nasceram para viver em comunidade, que não gostam de outros gatos, tá? Uma informação aqui: se você tem mais de 3 gatos, a sua casa já é uma colônia, então a sua situação de colônia às vezes não agrada a um gato da sua casa. Eu tinha 10 gatos na casa da minha mãe. E Fumaça é uma gata que nunca gostou de nenhum gato. Nunca esteve feliz morando lá porque ela não queria ter contato com ninguém, então Fumaça ficava somente dentro do meu quarto. Hoje eu tô morando sozinha e aí estava somente com Fumaça. Mas aí o que eu fiz? Tá aqui no meu pé. Adotei o Dandan. Ai, desculpa, filha. Aí, ó, já estressou, que ela nem sabia que ele estava aqui no chão. Então, eu ter adotado outro gato já causou estresse para ela. Logo que eu adotei, já tive vários problemas de comportamento que foram por conta de ter adotado um outro gato, sendo que ela queria viver sozinha, estava muito bem vivendo sozinha, né? E então alguns gatos eles não vão viver bem com outros gatos. Quando a gente estabelece esse sistema de colônia, a gente tem que pensar que os gatos eles convivem bem com quem é da família. Então, quem é a família daquele gato? Os irmãos dele. Se você quer ter mais de um gato, adota a ninhada inteira já e já dá esse passo para que eles possam ficar juntos, mas colocar mais gatos em casa, né, isso pode gerar, sim, problema, principalmente se você não tem espaço, porque você precisa de ter espaço e recursos para todos eles. O que é recurso? Recurso é água, comida, caixa de areia, móveis, espaço é toca, locais para que esses gatos possam exercer as funções deles, né? E que eles possam viver bem mesmo quando tem mais de um gato na casa. Aí muita gente pode falar assim: ah, não, mas eu tenho, sei lá, eu tenho aqui 5 gatos e eles vivem muito bem, porque nunca teve briga. A briga, ela não precisa de ser física, tá? Os gatos eles não precisam de se bater para poder estar brigando. As brigas entre os gatos, elas podem ocorrer por contato visual. Então, um olhou torto pro outro e aquilo ali já é um xingamento para quem está recebendo aquele olhar torto. Que a gente chama assim, tá praticando bullying, né, com o outro. Então, o gato que tá ali recebendo esses olhares, que tá ali nessa situação, né, de estresse por estar sendo xingado, vamos dizer assim, né, visualmente, esse gato está em constante estresse.
Quarto fator que vai favorecer as obstruções felinas: alimentação e água. O gato, ele é um carnívoro estrito, então a alimentação dele precisa de ser rica em proteína. Muitas rações hoje, elas têm alta quantidade de carboidrato, porque o que encarece as rações é a proteína, e tem baixa porcentagem de proteína e ainda ou qualidade também inferior de proteína nessas rações. Então, as rações mais caras, elas vão ter a melhor qualidade, mais proteína, e é importantíssimo que o gato coma água. Como que seria isso? Comer água através de alimentos úmidos, que é o quê? Sachê e patê. Isso não é petisco, tá? Sachê e patê não é petisco, não existe isso de ai, tem muito sódio, ai, isso faz mal. Não. O gato, ele precisa de comer todos os dias. E como gatos são seres de rotina, então você tem que fazer isso, dar isso para ele todos os dias. Aí as pessoas vão ficar aqui, ai, não, mas é muito caro e tal. Se você tem um gato só, dá para você fracionar um sachê para 2 dias, por exemplo, né? E como o gato é um ser de rotina, ele precisa de comer isso todos os dias no mesmo horário. Você precisa de estabelecer essa rotina para ele. Não vem aqui, ai, não, eu dou sachê uma vez na semana. Isso não é rotina e isso não vai ajudar para que seu gato aumente a ingestão hídrica, né? Então você precisa de oferecer sachê ou patê todos os dias para o seu gato, né? Além da alimentação seca, e de fornecer água limpa e em quantidades diferentes pela casa. Então você precisa de ter potes mais largos e maiores de água, fontes de água. Na minha casa, os gatos gostam de beber água no copo, então tem copos de vidro espalhados pela casa para que os gatos bebam água, né? Porque com o vidro eles conseguem ver que a água tá limpa, então eles vão beber, né? E então a gente precisa de fazer com que esse gato beba mais água. Se o seu gato já tá bebendo muita água, então ele tá com algum problema, tá? Que o gato naturalmente ele não bebe muita água. Quinto fator que vai favorecer as obstruções é a obesidade e o sedentarismo. As pessoas, quando elas estão com o gato filhotinho, elas ficam brincando e ficam estimulando ele e tal. E à medida que o gato vai ficando mais velho, as pessoas param de brincar com o gato. Acham que o gato não precisa mais. Ah, não, ele já não brinca mais. Mas ele não brinca porque você não estimula, porque você parou de estimular. Então, gatos são seres de rotina. Se você brinca todos os dias no mesmo horário, se você faz a mesma coisa, ele vai querer fazer e tal. Então, isso depende de você. Se o gato chegou a um nível de obesidade, isso é porque ele está comendo uma dieta de baixa qualidade, né? Uma ração que tem excesso de carboidrato, ou a ração fica ali disponível e então ele ingere muito mais calorias do que ele realmente necessitava. E para a gente controlar a obesidade é o déficit calórico, quanto está comendo de calorias e quanto está gastando de energia. Se esse gato não está brincando, não está se exercitando, fazendo nada, então isso vai favorecer com que ele tenha obesidade. Sexto fator: ambientes pobres em recursos. O que é recurso? Água, comida, caixa de areia, local para dormir, local para se esconder, locais para subir, locais para arranhar. Gatos precisam de exercer as suas funções normais dentro do ambiente que eles vivem. Se o seu gato está arranhando o sofá, tem arranhador para ele? Tem arranhadores, tá? O meu tapete aqui é um tapete de sisal que eu comprei para fumaça, porque fumaça gosta de arranhar horizontal. Dandan gosta de arranhar vertical. Então, eu preciso de ter o quê? As duas opções para 2 gatos que têm gostos diferentes para exercer a função deles, né? Do hábito deles de arranhar. Gato gosta de superfície. Gato gosta de estar em superfície mais alta. Tem prateleira na sua casa? Tem locais onde eles possam subir, onde eles possam ficar? Que tem um contato visual da casa mais alto? Tudo na sua casa
é o local onde ele vive. Esse gato, ele tem liberdade para poder dormir no sofá, dormir na cama, para subir onde ele quiser, para subir na mesa. Porque tem gente que tem gato e acha um absurdo o gato subir na mesa. Nossa, ele não pode subir na mesa, ele não pode subir na pia, ele não pode não sei o quê. Mas isso é a casa dele. Imagina você morar na sua casa e você não ter liberdade para você fazer nada do que você quer dentro da sua casa. Na casa da minha mãe, eu já mostrei muitas vezes, assim, de almoçar e estar ali comendo com um gato do lado. E o gato vai ficar ali, porque ali é a casa dele e ele pode ficar onde ele quiser, né? Então, se o gato tem essa liberdade dentro de casa, de poder usar qualquer tipo de ambiente da casa, ou se não pode subir na mesa, ele tem móveis, ele tem... a casa está gatificada para esse gato estar confortável dentro de casa? Então, se esse gato ele é reprimido, se ele não pode exercer a natureza dele dentro da própria casa, se ele não pode arranhar, se ele não pode subir em nada, se ele não tem aonde dormir, se ele não está confortável, ele está em constante estresse. Então, pensa no sofrimento que muitos gatos estão passando por não poderem ser quem eles são dentro de casa, por se sentirem ameaçados, por estarem ali sofrendo, né, num ambiente onde eles deveriam estar se sentindo seguros. Agora vamos falar da castração e onde vai entrar a castração aqui. A castração, ela não tem, então, nenhuma relação com a fisiopatogenia da obstrução urinária felina. E muito pelo contrário, os estudos já mostram que os gatos que não são castrados ou que são castrados tardiamente, eles têm sim maior tendência à obstrução, porque esses gatos eles passam pela puberdade, né? E então eles adquirem problemas relacionados à puberdade que vão permanecer ao longo da vida adulta. A puberdade, ela ocorre por volta de 5 meses de idade, né? Alguns gatos podem entrar na puberdade mais tarde, então nesse processo o gato começa a querer fugir, começa a querer ir para a rua, ele começa a querer às vezes marcar território, né? E algumas pessoas falam, o meu gato macho entrou no cio. Isso não é cio, tá? Só quem tem cio são as fêmeas. Isso é puberdade do gato macho. E quando eles entram nesse processo, a cabeça deles, gente, uma vez que ela já experimentou esses hormônios que ele já tá ali naquela de quero fugir, quero brigar, quero correr, quero sair, a cabeça não vai voltar. Ele não vai voltar a pensar como ele pensava quando ele ainda era um filhote imaturo, vamos dizer assim, sem ter entrado na puberdade. Então esse gato, ele vai experimentar essas sensações e ele vai querer fugir. E depois disso, depois que ele já tentou fugir, que ele já quis sair, que ele já pensou em um monte de coisa, não adianta a gente querer voltar atrás, porque o cérebro já aprendeu uma coisa diferente. Então, na cabeça dele, ele quer o quê? Ele quer ir para a rua, ele quer desbravar, ele quer conhecer o mundo. Mas o mundo para o gato é um perigo. Porque o mundo oferece o quê para o gato? É envenenamento, atropelamento, é gente para maltratar, são as doenças infecciosas, principalmente FIV e FeLV, esporotricose, porque pode brigar na rua e acabar sendo infectado. Hoje em dia ainda, né, temos casos de raiva ainda, né? Então, olha o tanto de risco que tem para esse gato que passou pela puberdade sem ser castrado e que está ali tendo acesso à rua. Então, esse argumento de que a castração vai fazer com que a uretra fique mais fina, que ficou impossível de conseguir desobstruir aquele gato, que estava muito difícil porque ele foi castrado cedo, isso não é verdade, tá? São os outros fatores que estão relacionados a isso, e a espessura da uretra, ela é a mesma, tanto nos gatos que são castrados de forma pediátrica, que é entre 2 e 4 meses, tanto nos gatos que são castrados entre 4 e 6 meses, que é a castração precoce, tanto nos gatos que foram castrados depois de 1 ano, quanto nos gatos que são gatos inteiros. Todos eles vão ter a mesma espessura de uretra,
não é a castração que está envolvida ali nesse processo de obstrução. É todo o mecanismo fisiopatológico que eu expliquei e as causas que levam a esse estresse crônico nos gatos. Então a castração não é a causa do problema. A castração, quando feita de forma precoce, vai sim favorecer com que esse gato não tenha obstrução, junto com um manejo adequado, com um ambiente adequado para esse gato. O gato, ele não sabe falar que ele está sofrendo, mas ele vai manifestar o sofrimento dele através de doença. Então, se o seu gato está apresentando obstruções recorrentes, se isso está acontecendo com o seu gato, ele está sofrendo, você precisa descobrir qual que é a causa do sofrimento dele e tentar manejar isso, né? E muitas vezes a gente precisa de fazer uso de medicações, de ansiolíticos, para que esse gato consiga passar por esse momento, por esse estresse que ele está ali enfrentando. Porque as doenças mentais, elas são um sofrimento. Se o gato está passando por uma dificuldade, por um problema, isso é uma dor. E essa dor, ela é tão forte, mesmo mental, que ela vai se manifestar em doença física para os gatos. Acho que eu já falei tudo que eu tinha para poder falar. Se você é tutor e chegou até aqui, comente assim, castre até os 5 meses. Porque essa, gente, é a única solução que a gente tem pra gente conseguir resolver esse problema de abandono, de gatos maltratados, de gatos que estão sofrendo por estresse e por uma série de outros problemas nas ruas. E se você é médico veterinário, espero que esse conteúdo te ajude, que isso amplie o seu conhecimento de medicina felina, para você entender que os gatos, eles não são um bicho de 7 cabeças, eles são uma espécie muito especial, eles merecem muito respeito, cuidado, eles merecem o nosso olhar com mais amor, com mais dedicação, porque muitos gatos estão sofrendo dentro das suas próprias casas. As obstruções felinas é sofrimento. Isso é porque o gato está passando por estresse, porque ele está gritando por socorro, por ajuda, porque ele precisa de viver em um ambiente melhor. Então, eu espero que o seu gato possa viver numa casa melhor, que ele esteja feliz onde ele está vivendo, que ele possa expressar a sua ancestralidade, a sua natureza dentro da sua própria casa, que ele esteja feliz aí com você e que vocês tenham aprendido aqui algo importante, algo com o meu conhecimento, né? E que isso possa ajudar vocês de alguma forma. Então é isso, gente. Curte, comenta, compartilha com seu amigo gateira, com a sua amiga gateira, né? E vamos aumentar o nosso engatamento. Obrigada para todos e dá tchau, filha. Dá tchau. Tchau! Ai!